Fala pessoal, professor Felipe aqui e nessa aula então nós vamos corrigir o exercício de como fazer uma tabuada utilizando o comando while. Bom, a primeira coisa que nós vamos precisar aqui é de um número, que o nosso usuário vai informar um número, então a gente vai montar essa tabuada, que vai ser o número informado vezes 0, depois vezes 1, vezes 2, vezes 3. Então se eu fosse fazer linha a linha, eu teria aí no mínimo 10 linhas para poder fazer esse algoritmo. E a ideia aqui é a gente minimizar esse esforço e fazer ele com a menor quantidade de linhas, tá? E também de uma forma um pouco mais prática. O comando while significa enquanto. Então, enquanto uma determinada condição retornar verdadeiro, ele vai entrar naquele loop, naquele laço, e vai repetir o que estiver dentro do bloco do while. Vamos lá então para a nossa prática. Eu vou pedir um número chamado tabuada. Ele vai ser do tipo inteiro. Então, vou colocar o comando aqui input para digitar. Digite um número da tabuada. Então vai digitar um número e eu preciso fazer o que agora? Na tabuada, então, a gente sabe que vai de 0 a 10. Se eu fosse mostrar a primeira linha da tabuada, como ficaria? Então vou dar um print e vou colocar assim, ó. Vou mostrar a variável tabuada, que é o número que o usuário informou. Então deixo entre chaves. Vezes, vou colocar aqui um xzinho. Vezes 0 é igual ao resultado, que é o número informado vezes o 0. Então aqui eu colocaria ponto .format, né? A gente está utilizando esse modelo de chaves. E nessa primeira chave, o que vai aparecer? Vai aparecer aqui a minha tabuada, o valor digitado. Certo? E no resultado vai ser o valor digitado, a minha tabuada, minha variável tabuada, vezes o 0. Vamos executar para ver? Então aqui informa o número da tabuada. Vou colocar 10. Então 10 vezes 0 é 0. Beleza. Então se eu fosse fazer dessa forma, eu teria que ficar repetindo isso aqui, ó, 10 vezes, né? Para dar certo. Então aqui onde está 0 aqui eu substituiria por 1 e aqui por 1. Aqui eu substituiria por 2 e aqui por 2, até chegar no 10. Vamos executar aqui para ver. Vou informar agora o 5. Então 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Tá? Então vocês já pegaram aí o esquema. Nesse exercício, eu estou pedindo para fazer isso utilizando um bloco de repetição. Tá? Eu já mostrei como a gente utiliza o while. E aqui a gente vai praticar como fazer. Então vou apagar essas duas linhas aqui e vou deixar uma. Dentro do while, digito while e passo aqui uma condição. Tá? Que condição é essa? Se eu sei que a minha tabuada vai de 0 a 10, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável auxiliar, que eu vou chamar ela de num, tá? E ela vai iniciar, o valor dela é 0, tá? Aliás, eu vou colocar num igual a 10. Então eu vou fazer assim, ó, enquanto num... Bom, num é 0, tá? E enquanto num for menor ou igual a 10, o que estiver aqui dentro desse bloco, desse while, ele vai repetir. Então lembrando que eu não posso deixar na mesma linha, porque o Python trabalha com indentação, tá? Então se eu der um tab, ou esse espaço aqui que é referente a 4 espaços aí do teclado, isso aqui vai repetir enquanto essa condição que eu informei aqui for verdadeira. Mas tem um problema, ó. Num é igual a 0. Quando chegar aqui dentro do while, num vale 0. 0 é menor ou igual a 10? Sim. Então ele vai executar o que está na linha 9. E na linha 10 não tem nada.
Então, quando ele voltar aqui para esse bloco, num ainda está valendo 0. 0 é menor que 10? Então perceba que isso aqui vai virar um loop infinito. E o código vai ficar executando isso aqui. Tá? E a gente, como programador, tem que evitar isso. Imagina isso num servidor, poderia travar o servidor, né? A memória do servidor nesse loop infinito. O que nós precisamos fazer dentro do bloco do while é incrementar a nossa variável. O que é incrementar? Adicionar. Então a primeira vez que o num, a minha variável num, entrou aqui, ela vale 0. Eu executo a linha 9 e na linha 10 eu vou adicionar mais 1. Né? Eu vou incrementar essa variável em mais 1. Então se ela vale 0, agora ela vai valer 1. Aí ela volta para a linha 8 valendo 1. Testa essa condição. É verdadeiro? Então ele executa o que está aqui. Aí agora, se ela valia 1, eu somo mais 1 nela, ela vale 2. E assim até isso aqui me retornar falso. Quando isso aqui me retornar falso, ele vai sair desse loop automaticamente. Então como é que eu faço para incrementar? Eu vou falar que a minha variável num. Vou utilizar o comando mais igual. A gente não coloca o igual para atribuir. Então quando eu estou colocando mais aqui, é que eu estou pegando o valor daquela variável no momento e acrescentando 1. Tá? Isso aqui, por exemplo, seria a mesma coisa que eu fazer se eu fizesse dessa forma, num mais 1. Tá? Mas a gente, na programação, usa essa forma que ela é um pouquinho mais elegante, tem uma sintaxe melhor. Então eu estou acrescentando 1 na minha variável num. Então ela vai passar aqui, ó, vamos recapitular. Ela veio aqui, está valendo 0. Chegou na linha 8 aqui, eu vou testar minha condição. 0 é menor ou igual a 10? É verdadeiro. Então ele vai fazer o que tiver aqui nessa linha 9. Chegou na linha 10, ele vai fazer o quê? Ah, num vale 0, eu vou somar mais 1. Então agora num está valendo 1. Ele vai para a linha 8 e fala, 1 é menor ou igual a 10? Sim, é. Então executa a linha 9 e vai para a linha 10. Então se valia 1, eu somo mais 1 e agora ele vale 2. E assim ele vai fazendo. Até quando chegar o 11 aqui, 11 é menor ou igual a 10? Não. Então ele para de executar esse laço e sai do loop. Então se eu tivesse mais coisas aqui embaixo, ele iria executar. No nosso caso, ele não vai fazer mais nada depois que ele sair do loop. Tá? E como é que eu faço para pegar esses valores de forma dinâmica? Ó, num não está começando em 0 e vai até 10. Então eu vou utilizar a variável num aqui dentro do meu print. Então onde está 0 aqui, eu vou abrir e fechar as chaves. E agora eu vou fazer assim, ó, a tabuada, que é o valor digitado pelo usuário, aqui vezes o num, que começou em 0, e para mostrar o resultado vai ser o valor digitado vezes num. Então vamos lá, ó. Tabuada, vamos supor que o usuário digitou 5. Ok, num vale 0. Vai chegar aqui na linha 8 e vai fazer assim. Num, que está valendo 0, 0 é menor ou igual a 10? É, então ele vai vir aqui no nosso print e vai fazer o seguinte, vai mostrar o número digitado, vai mostrar a variável 0, que está valendo 0 nesse momento, e vai fazer a multiplicação entre o número informado vezes o num, que está valendo 0. Vai para a linha 10. Então aqui na linha 10 ele acrescenta 1. Se era 0, agora está valendo 1. Quando chegar aqui, a variável está valendo 1 e ele vai lá. 10, aqui vale 1 agora, o num, e eu faço 10 vezes 1. Estou dando o exemplo aqui. E aqui agora num vai valer 2. E assim por diante. Vamos executar? Digite um número. Vou digitar 6. Então tá aí, ó. Ele fez o loop rapidamente. E com 3 linhas aqui, né? 4 linhas, praticamente, a gente resolveu o algoritmo, ó. Agora não importa o valor que eu digitar, ele sempre vai fazer esse loop. E eu vou ter o valor da tabuada. Se eu quiser saber a tabuada dos 50, por exemplo, ó, tá aí, ó, a tabuada dos 50. Então espero que você tenha conseguido fazer, pratique e eu te vejo então na nossa próxima aula.